Olá, raios de sol, dando sequência aí na nossa playlist para compreender um pouquinho sobre os chakras, esses pontos energéticos que sim fazem diferença na nossa vida quando a gente tem essa compreensão, esse entendimento do equilíbrio, dos desequilíbrios e como o que a gente pode fazer, né, para contribuir aí para que os nossos chakras estejam organizados, alinhados. E para quem está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Pamela Schaefer, Pansúria, idealizadora do Espaço Conexão Súria, terapeuta integrativa e idealizadora do método MAS, que é Movimentos, Aromas e Sentir. E aqui no meu canal você encontra de tudo um pouco do que ressoa nesse coração, no meu continente interno e também um pouquinho no meu trabalho. Então, se você é novo, essa mensagem, esse vídeo, tudo que você está encontrando no canal ressoa com você, por favor, inscreva-se, curta, compartilha, que assim você vai ajudar a gente a disseminar essas sementinhas e atingir pessoas que precisam dessas informações, onde com certeza vai fazer diferença. E vamos ao assunto então desse vídeo, que é o nosso segundo chakra, Swadhisthana Chakra, do nosso sacro, o nosso chakra que a gente fala que é o chakra sacral, que é o regente da nossa criatividade, da nossa capacidade de fluir na vida, com a vida, a forma como a gente permite viver na nossa autenticidade, e tudo isso vai estar relacionado também aos nossos prazeres em todos os aspectos e aos nossos comportamentos e como nós nos relacionamos com o outro, inclusive socialmente. Então, vamos juntos conhecer Swadhisthana Chakra? Então, Swadhisthana Chakra, temos aí entre parênteses, né, escrito em sânscrito. E o que significa Swadhisthana Chakra? Qual que é o sentido literal, né, se a gente fosse traduzir isso? Morada interior, né? E a gente vai falar às vezes da referência desse chakra como chakra sacral sexual. A localização dele é aproximadamente 4 dedos abaixo do umbigo, 5 centímetros ali abaixo do umbigo, para tentar falar um pouco em centímetro também, devido a cada dedo tem uma espessura, né? Mas é praticamente isso. O número de pétalas são 6 pétalas. A cor é laranja, sabe aquele laranja do sol se pondo no verão, aquela coisa linda, maravilhosa. Elemento água. E Yantra, né? Que é o símbolo, que vocês podem ver lá em cima, do lado esquerdo superior. É esse símbolo em laranja, que tem 6 pétalas, a cor laranja. E no círculo interno dele tem uma luazinha crescente ali embaixo. Então, esse é o Yantra que representa a Swadhisthana Chakra. E o Bidya Mantra, né? O que é o Bidya Mantra? Se você está chegando nesse vídeo agora, então vai lá na playlist, assiste a primeira aula que eu falo um pouquinho sobre todos os chakras. E o Bidya Mantra dele é VAM. O mantra aí que você pode entoar, a frase que você pode mantrar para fazer, para ancorar aí no seu processo de equilíbrio, de força de Swadhisthana Chakra é Om Varunaya Devaya Namaha. Om Varunaya Devaya Namaha, que significa que é uma referência a Varuna, que é o deus da natureza e da lei cósmica, que está associado às águas e à manutenção da ordem cósmica. A frequência é 417 Hz. Música, nota musical é a nota Ré, e os cristais, as pedras que você pode utilizar para colocar na região, para deixar lá e ouvir, pronunciar esse mantra, ou ouvir o Bidya Mantra, né? Vam. Se você procurar aí no YouTube, no Spotify, em outros lugares, você vai conseguir encontrar essa frequência para deixar lá enquanto você coloca a sua pedra e vai ressoando aí todas as energias e tudo aquilo que é necessário nesse chakra. Então você pode utilizar as pedras, que é a calcita laranja, a cornalina e a opala de fogo. Quais são as áreas do corpo que estão associadas a esse chakra? A nossa região pélvica, a lombar, né? Por isso que a gente até fala que é a região sacral. Inclusive, eu até dou um exercício para você. Eu acho que às vezes a gente está tão distante do nosso corpo, e quando a gente vai olhando também os equilíbrios, desequilíbrios, o que acontece em mim que me dá referência de que esse chakra está desequilibrado ou equilibrado, a gente conhece tão pouco, a gente explora tão pouco esse nosso corpo, a nossa pelve, que é uma estrutura ali que ela é grande, né? Se a gente for colocar assim na nossa cintura, tentar contornar a nossa pelve, senti-la, né? E deixo aqui o convite para você fazer isso, dá um Google ali também depois, e pesquisar a pelve, ver um vídeo da pelve, da mobilidade, né? Que a pelve ela tem uma mobilidade, é uma parte muito incrível, assim, uma parte que compõe o nosso sistema ósseo esquelético, que é incrível. Então, pelve, lombar, sistema reprodutor, rins, bexiga, próstata e o sangue, né? Que o sangue tem essa coisa da vida, né? De como nós nos relacionamos, do prazer.
E por isso é o que é uma coisa que eu falei lá no comecinho. As glândulas que estão associadas endócrinas, os ovários e os testículos, hormônios, né, a testosterona e a progesterona, e quais são os alimentos restauradores que eu posso incluir na minha dieta alimentar que vão me ajudar a equilibrar esse chakra. Vitamina E, melão, pepinos, grãos, quinoa e sucos com vegetais. E é o quadrinho que eu amo. Vamos adentrar um pouquinho mais. O que acontece em mim que vai me indicar se esse meu chakra está equilibrado ou desequilibrado? Ele está tendo um padrão negativo ou positivo. Então vamos ler aqui em dupla. Eu vou ler o negativo, depois o positivo. Quando há um desequilíbrio sexual, pode ser até uma quantidade excessiva, uma necessidade excessiva, né, de relação, ou uma falta, né, um não desejo, uma ausência de vontade. E quando a gente está com a nossa sexualidade equilibrada, esse chakra está ok. Ponto negativo, falta de sensibilidade ou hipersensibilidade, né? Estou muito sensível, estou completamente insensível. E o ponto positivo é a gente sentir prazer, nos relacionar de forma sensível aí, de uma forma equilibrada. Padrão negativo é quando eu tenho muitos bloqueios emocionais, e positivo é quando eu me permito de forma saudável sentir e transitar pelas minhas emoções. Negativos são aqueles impulsos inconscientes que a gente tem quando vê já está agindo, já está falando de forma bem consciente. E o positivo é aquela integração do inconsciente, né? Eu às vezes até percebo, tenho vontade, mas eu consigo ter no equilíbrio, eu tenho uma percepção, eu consigo transitar muito bem de uma forma equilibrada e do ponto de vista prático da ação entre o meu inconsciente à luz da minha consciência. Aspecto negativo, vícios e compulsões, a gente pode falar de vários vícios e compulsões, porque se a gente for pensar em vícios e compulsões, eles estão ali numa forma de prazer, de preenchimento, né? Então, se eu tenho esse chakra desequilibrado, eu vou ter essa necessidade, eu vou ter compulsão, vícios, exagero na comida, bebida e outros prazeres aí. E quando eu tenho esse aspecto positivo, esses meus vícios eles são curados, eu não tenho essa necessidade, eu tô bem, tenho uma relação de amor próprio que funciona muito bem, eu não preciso ficar me nutrindo dessas coisas para ter uma sensação de prazer e bem-estar. Outro aspecto negativo, em desequilíbrio com os ritmos da natureza, né? E aí me lembra, quando eu leio isso, me lembra muito o ciclo circadiano, né? Eu prometo para vocês que eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre isso, que é como eu me relaciono com o dia, com as coisas, com a natureza, com o meu entorno. E aí eu acho que entra a natureza como um todo, não só a natureza de Gaia, do planeta Terra, mas a natureza humana também, esses ritmos, né? Compreendendo esse time das coisas. E o positivo é quando eu tenho esse equilíbrio com os ritmos da natureza. Condições de saúde física, qual a relação desse chakra, o que vai impactar, o que vai trazer na minha saúde física quando em desequilíbrio? Impotência, frigidez, problemas no útero, na bexiga, nos rins, dor muscular, dor na lombar, próstata, insuficiência do fluido sinoval nas juntas, né, nas articulações, TPM, cólicas, calorões, sintomas da menopausa. E até é interessante falar essa coisa de calorão, sintoma da menopausa. Não é toda mulher que vai entrar na menopausa que vai ter aqueles sintomas, né? Aquela coisa que parece que é até um pouco incontrolável, né? Quando a gente vê as mulheres assim, mulheres que sofrem muito com isso, e tem outras que não, né? E eu acho tão bonito isso quando a gente começa a se olhar de um olhar integral na questão física, na questão energética, na questão emocional, porque às vezes eu vou tratar, às vezes eu tô com uma dor ali, eu vou fazer uma massagem, vou fazer alguma coisa que vai resolver naquele momento, mas depois aquilo volta. Por quê? Porque eu tenho que olhar o padrão que está por detrás daquele chakra, daquela região do meu corpo, e a gente está falando das fofoquinhas do corpo, que é a linguagem do corpo e que eu amo, e que isso está muito dentro do método MAS. Condições de saúde psicológica, dificuldade nos relacionamentos, timidez, obsessões e compulsões, incluindo aí também os distúrbios alimentares, né? Tem gente que vai comer muito, tem gente que vai ter um apetite muito grande por doce, né? Nossa, eu como doce, parece que as coisas se aquecem dentro de mim, resolve, me dá um prazer. Então, me fala aí, deixa nos comentários. Você já tem alguma identificação aí? Você acha que seu chakra swadhisthana está equilibrado, tá desequilibrado? Quando eu estou num arquétipo positivo, é que eu estou centrado no meu ser.
E o negativo é o Marte, é aquela pessoa que nunca está satisfeito com nada. As deidades associadas a Sarasvati. Sarasvati é a deusa das artes. E Chandra, que significa lua. Animais, crocodilo e o peixe. E os relacionamentos, não relacionamento, é você e eu. E me vem uma vontade de falar nesse momento de relacionamento, quando a gente olha você e eu, né? Eu e o outro, isso tem que vir de uma forma equilibrada, de uma forma positiva, não numa forma de posse, já que a gente está falando de prazer, de bem-estar. Eu só estou feliz por se o outro fizer assim, se o outro agir comigo, não. Então é importante nessa relação, você e o outro, respeitar a individualidade, né? Entender essa territorialidade, essas fronteiras da individualidade. E quando a gente entende isso, a gente consegue adentrar essas fronteiras, fazer uma fusão de uma forma tão bonita, de uma forma tão saudável, de uma forma tão gentil. É nesse sentido. E quais são as ferramentas de cura? O que, que eu posso fazer para ajudar a equilibrar esse chakra? Aquele yoga com movimentos mais fluidos, né? E eu gosto até também de pegar aquela questão onde você movimenta a pelve, que a pelve, se você tira a pelve da gente, a gente desmonta. Então a pelve, ela é aquela região óssea importante para desconectar a parte superior do nosso corpo e a nossa parte inferior. Natação, o Tantra Yoga, surf, massagens ayurvédica, linfática e ficar naqueles tanques de flutuação maravilhosos e deliciosos. Já passou por essa experiência de algumas dessas ferramentas de cura e sentiu que de fato isso contribuiu para as suas condições físicas, energéticas e emocionais de tudo que a gente já viu até aqui nessa aula? E qual é a afirmação que eu uso quando eu penso nesse chakra? Eu desejo, eu crio. Preocupações. Quando eu tenho as minhas preocupações aí nesse chakra, que tipo de preocupações são essas? Eu preciso ter a autogratificação, uma preocupação com a sexualidade, criatividade, desejo, reprodução, crescimento pessoal, emoção e relacionamentos. Quando está em equilíbrio, eu estou num estado confortável em relação aos meus sentimentos, ao meu amor próprio, o meu entusiasmo pela vida, a minha criatividade, a minha inteligência e consciência emocional e a minha capacidade de sentir prazer ali, né, nas relações mais íntimas, sensual, sexual. E quando em desequilíbrio eu tenho problemas sexuais, oscilações de humor, dependência, eu tenho muita dependência emocional do outro, eu tenho uma desconexão emocional, também não consigo me envolver, codependência, sentimento de culpa e a falta de amor próprio. E toda vez também que eu falo em amor próprio, sempre vem assim, sempre ressoa no meu coração. Amor próprio não é ser egoísta. Falar, mas parece que quando eu tenho amor próprio, eu tô fazendo as coisas por mim, eu tô sendo egoísta? Não, você não tá. Porque quando a gente entende que quando a gente está bem, quando a gente exercita o nosso amor próprio, a gente vai muito melhor para as nossas relações e isso reflete no outro de uma forma muito positiva. E eu vejo que as pessoas que vivem muito assim, em função do outro, faz muito para o outro, tem muito essa dificuldade. Mas falo, hashtag amor próprio, não quer dizer que você está sendo egoísta. Não se esqueça nunca disso. E começa a praticar e depois volta aqui nos comentários e me fala, porque o nosso entorno fala que mágicas acontecem. Essa ressonância muda muito nas nossas relações, nos nossos ambientes. É, sem dúvida, incrível. Entrando aí agora, né, movimento aromas e sentir, então é lógico que sempre vai ter um pouquinho aí de aromaterapia, de óleos essenciais nos nossos estudos. Quais são os óleos essenciais que a gente pode utilizar? Quando a gente precisa amenizar, ou seja, quando esse chakra está energizado de forma muito intensa, há um excesso dele que pode até refletir na questão dos nossos hormônios, numa sexualidade exacerbada, supervalorização das coisas, dos eventos sociais, né, e de exceder no consumo das comidas, das bebidas, que é coisas que nós já falamos anteriormente. Que óleo essencial a gente pode usar para isso? O óleo de manjerona, que por sinal também ele é ótimo para tensões musculares. Ele vai auxiliar no tratamento de compulsões, tranquilizar o nosso corpo para que não haja essa necessidade das doses altas de bem-estar. Eu preciso
dessa compulsão, preciso de coisas para me nutrir, para fazer com que eu me sinta bem, que eu me sinta com o meu bem-estar positivo. Então, não, ele reduz isso, né? Essa necessidade. Ele acaba até sendo um pouquinho também, acho que posso dizer, anafrodisíaco, assim, nesse sentido. Né? Quando está muito exagerado, ele dá aquela sentada, assim, ele leva para um estado de equilíbrio. E quando a gente fala desse óleo, as precauções dele são desconhecidas, é considerado um óleo seguro, mas a gente deve evitar o uso desse óleo essencial em gestantes. Quando eu tô com esse chakra assim, xoxo, que eu preciso intensificar essa energia, né? Quando eu tenho impotência, falta de interesse de uma relação mais íntima, eu posso apresentar também disfunções endócrinas com relação ao desequilíbrio desse chakra. A gente tem o óleo essencial de Lang Lang, que é o óleo do amor próprio, e ele vai trazer à tona nessa sexualidade, esse prazer pela vida, esse bem-estar e esse entusiasmo de situações cotidianas que vêm do nosso eu, do nosso amor próprio, da forma como a gente se relaciona conosco e a partir disso transborda para o mundo. Ele é um óleo também que ele é seguro, mas assim, gente, até quando eu falo seguro, a gente também precisa entender que não é para sair usando. Eu falo que a aromaterapia ela é muito séria, as formas de utilização, eu recebo um relato de tantas coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, porque eu nem acredito que as pessoas estão usando daquele jeito, muita irresponsabilidade. Então, sempre, 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 tira suas dúvidas, consulta um aromaterapeuta, que aromaterapeuta é diferente de ser vendedor de óleos essenciais. Então, eu gosto sempre de deixar tudo isso muito, muito claro. E a precaução, então, que a gente tem, ele é um óleo que a gente deve usar numa concentração máxima de 0,8% em diluição, para evitar, ele é um óleo que se você usa puro, se você usa numa concentração maior, ele pode causar dermatite, hipersensibilização da sua pele. Eu não vejo que está intenso, eu não vejo que precisa amenizar, nem intensificar, e que eu preciso só equilibrar esse meu chakra. Que óleo essencial eu posso usar, né, para um equilíbrio bem pontual dessa roda energética? É o óleo essencial de ládano, e ele é tido na aromaterapia como o óleo do conselheiro. Ele vai ajudar a transmutar as energias dos chakras mais carnais, né, ligados à matéria, do desejo, né, do prazer, daquela coisa assim. Então, ele nessa energia, nessa vibração dele de transmutar essas energias desses chakras carnais, que são os chakras primários, né, ele vai trazer uma energia mais espiritual. E aí, quando eu penso, é como se ele fosse ativar dentro dessa região de prazer, de matéria, nessa relação, um olhar de consciência, um olhar de sabedoria. Então, ele é um óleo também muito, muito incrível quando a gente quer encontrar esse centramento, esse equilíbrio, pensando nas características de Swadhisthana Chakra. E é um óleo considerado seguro. E como que eu posso utilizar? Sempre fazendo uma imposição de mãos, né? Você vai pegar aí 2 gotas do óleo essencial, aí você vai escolher se você quer equilibrar, intensificar ou amenizar. Então, você vai pegar 10 ml de óleo vegetal, de sua preferência. Nessas 10 ml, você vai acrescentar 2 gotas do óleo essencial de Lang Lang, ou de manjerona, ou de ládano. Fez isso, vai pegar aquele olhinho. Eu gosto muito de uns vidrinhos rolons, né, que já é super prático. E você vai massagear, uma massagem circular em sentido horário, aí de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo, e vai fazer essa massagem. E quando você vai fazendo também essa massagem, você pode ir manifestando, pode estar ouvindo o mantra Vam, aquele mantra lá em cima também que eu passei para vocês, pode estar pronunciando aí, eu desejo, eu crio. Se você quiser também, que essa é uma região, né, a partir do segundo chakra, a gente já consegue também fazer na região das costas, nessa mesma região que você vai fazer aí abaixo do umbigo, na direção atrás, né, lá na região mais sacral, você também pode fazer essa massagem. E por inalação, você pode pegar uma fitinha olfativa, uma bolinha de algodão, um aroma stick, colocar ali umas 2 gotinhas de óleo essencial e os olhos fechados e ficar inalando, né? E quando a gente faz essa inalação, uma inalação direta, a gente vai trabalhando muito nos aspectos emocionais, vai ter uma relação aí dos componentes químicos desse óleo essencial com o nosso sistema límbico.
E vamos à nossa avaliação. Como será que está o seu chakra? Equilibrado ou desequilibrado? Então, a seguir, vão ter algumas perguntinhas. Você vai responder sim ou não para essas perguntas. E o resultado é, se você tiver 4 ou mais respostas sim, pode indicar sim um desequilíbrio nesse chakra. Então, vamos lá, vamos ver aí, já pega um papel, uma caneta, já anota para você ver como está o seu chakra e depois deixa nos comentários se está muito equilibrado ou muito desequilibrado. Então, a avaliação, vamos lá para a avaliação do nosso chakra sacral. Você reprime os seus desejos sexuais? Você tem alguma atitude negativa em relação ao sexo? Você é obcecado por pensamentos ou sentimentos relacionados ao sexo? A sexualidade é algo que deixa você nervoso? Você é uma pessoa emocionalmente dependente? Você é uma pessoa desapegada? Você tem oscilações emocionais? Falta você aquela paixão, aquele entusiasmo pela vida? Você sente que a sua criatividade encontra-se bloqueada? Você é aquela pessoa que carrega sentimentos de culpa? Você está enfrentando problemas no seu relacionamento? Você é aquela pessoa que tem medo de se comprometer? Então, indo aí para as nossas considerações finais, o desafio desse chakra é expandir, criar, conectar e criar laços com outros seres humanos. Quando a energia desse chakra está fluindo livremente, nós nos aceitamos incondicionalmente e sabemos que somos dignos de amor, nos sentimos seguros para as trocas e nos unirmos e relacionarmos com o outro e espontaneamente nos encantarmos com os nossos feitos criativos. Bonito essa reflexão final, né? Como que ela ressoa aí no seu continente interno. E aqui as referências, né? Geralmente são as mesmas referências que eu uso para todos os chakras, para seguir uma linha de raciocínio. Lembrando que o objetivo aqui não é aprofundar, a gente poderia, não é um curso, né? Mas é para já trazer essa nuance de uma percepção que sim, temos pontos energéticos no nosso corpo, quer você acredite ou não, e eles vão relacionar com o nosso padrão físico, emocional, os nossos comportamentos. E quanto mais eu entendo essa minha totalidade do ser, eu tenho esse privilégio, mais em harmonia eu consigo viver. Então aqui estão algumas referências aí para você que quiser aí de repente aprofundar um pouquinho mais. Então é isso, gratidão mais uma vez em ter você aqui no canal para juntos ressoarmos, aprendermos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Deixe seu like se você curtiu, compartilha com pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E lembre-se que as nossas jornadas se entrelaçam aqui. O meu coração, saúde do seu coração. Nos vemos em breve em alguma outra conexão aqui nesse canal, preparado com muito amor. Gratidão. Um beijo e até o próximo vídeo.